Justiça Restaurativa. Nós vamos esclarecer as suas dúvidas. Você ouvinte que tem dúvidas pode mandar também a sua pergunta para o pauta@cbnlondrina.com.br ou também no WhatsApp da Rádio CBN, é o 9984-7272. E para debater esse assunto já estão conosco aqui em nosso estúdio a juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude de Londrina, a doutora Cláudia Catafesta, a vereadora Elza Correia, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, a pedagoga Glória Cristina de Souza Cardoso, que atua hoje no Sense 2 em Londrina, e também o coordenador da ONG Londrina Paziani, diretor do Compaz Londrina, Luiz Cláudio Gagliardi. Primeiramente, para começar esse debate, nós vamos falar com a doutora Cláudia Catafesta, agradecer a presença. Doutora, a respeito da justiça restaurativa, para os nossos ouvintes que nunca ouviram falar sobre esse tema, esse assunto, explica para a gente o que é. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje para falar de um tema que hoje motiva a minha atuação profissional. A justiça restaurativa, ela é uma nova forma de lidar com os conflitos, especialmente os conflitos envolvendo violência. E é uma prática recomendada pela ONU, né, desde o ano 2000, muito vinculada a uma cultura de paz, a busca da solução dos conflitos de uma forma alternativa, né, que não pelo judiciário. Essa ideia de justiça, no nome restaurativa, é a justiça como um valor, como algo que as pessoas sentem necessidade para que o conflito seja pacificado. Nós temos um movimento nacional que esse ano completa 10 anos, né, com projetos piloto que começaram no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, e também em Brasília, no Distrito Federal. E a partir de toda a conquista que esses locais tiveram, motivou a um grupo formado por mim e outros juízes aqui do Paraná a buscar essa prática e implementar no estado, né? E em Londrina o movimento tem um ano, começou em julho do ano passado, uma forma mais expressiva em novembro, e hoje nós já colhemos grandes frutos aqui em Londrina, com essa nova prática envolvendo então a comunidade na participação e na busca de solução dos conflitos que elas estão envolvidas. Veio de outros países esse projeto, esse modelo, né, doutora? A ONU recomenda para os seus países membros, né? O Brasil é signatário das resoluções da ONU, mas já há em outros países algo já ainda do século passado. Então a gente tem países como Nova Zelândia que tem essa prática obrigatória nos processos. Então primeiro as questões passam por práticas restaurativas e se não há solução passa pelo sistema comum. Então já vem, mas é um movimento razoavelmente novo, né, de 1970, 1980, e se ganha muita força com esse apoio da ONU, né? Essa mudança de conflito, dessa resolução, esse tipo de resolução, ela veio para diminuir a demanda dos processos, ou ela veio exatamente para de certa forma, desafogar, vamos dizer, os problemas da justiça ou não? Explica melhor para a gente. É o contrário, né? Então, o que a gente sente hoje é que as pessoas, de um modo geral, judicializam ou delegam para terceiros a solução dos seus problemas. E a restaurativa, ela propõe o oposto, que as pessoas que estão envolvidas com o seu conflito, elas busquem a solução, ajudadas, então, por nós, enfim, por esse grupo. Mas a ideia não é, o objetivo não é reduzir processos, não é de forma alguma, mas a tendência é que isso naturalmente ocorra, né? Quando as pessoas conseguem dialogar de uma forma respeitosa e buscar a solução dos seus conflitos, a ideia é que elas não procurem um terceiro. A gente até brinca, hoje as pessoas, elas entregam, né, para o juiz, para o judiciário, a solução de algo que é deles. Então, elas dão o conflito por um outro resolver, quando na verdade é elas que têm que resolver. Bom, eu vou dar andamento ao debate, falar com a vereadora Elza Correia, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal aqui de Londrina. Vereadora, a gente comentava um pouco antes da abertura do programa sobre o projeto que vai ser encaminhado ainda à Câmara, que é o projeto municipal de pacificação. O Executivo já está analisando. Como que está esse trâmite desse projeto? Bom dia. Prazer recebê-lo. Obrigada. Bom dia, meus colegas de debate hoje, a doutora Cláudia, Luiz Cláudio, a Glória. E agradecer o convite mais uma vez. Bem, a Câmara de Vereadores, nesse novo modelo de atuação que a gente propôs com a reforma do regimento interno, sempre foi uma obrigação, né, da Casa abrir
os debates e as propostas, e acolher propostas que caminham na direção e que nos ajude a cumprir o nosso papel. O papel do vereador é simplesmente ficar fazendo leis. Londrina tem 12 mil leis, né? E é preciso que a gente atue de forma contundente nas outras áreas. E acolher ideias e propostas revolucionárias, inovadoras como essa, é também a nossa função. Nós fizemos lá vários debates e uma audiência pública, a pedido da doutora Cláudia Catafesta, quando nos apresentou essa proposta que eu também desconhecia. A gente ouvia falar, mas não tinha conhecimento de como era a atuação. Então, imediatamente, nós acolhemos a ideia e depois de uma audiência pública, que foi excelente a audiência pública, com uma participação muito grande, né? A Glória também participou, o Luiz também. Então, os números de Londrina foram mostrados e a sociedade tomou conhecimento do que era a justiça restaurativa, qual era a sua proposta e ficou caminhando nessa direção. Daí, já havia uma minuta, né? Que antes da audiência pública, a doutora Cláudia havia conversado com o executivo mais de uma vez, apresentado a ideia e essa minuta foi acatada, né, como um projeto de lei do executivo que ainda não protocolou na Câmara, mas em função de alguns ajustes que têm que ser feitos, e a Câmara está aguardando e cobrando, né, que venha rapidamente para que a gente possa votar esse projeto e o executivo assumir também, quer dizer, como um parceiro dessa ideia, um parceiro desse projeto, o programa de pacificação restaurativa em Londrina, que eu acho que vai contribuir muito, já está contribuindo e poderá contribuir ainda mais com essa proposta de criarmos uma sociedade calcada em pilares aí da questão da paz, né, de uma cultura de paz, e também trabalhar na direção de garantir direitos e qualidade de vida, especialmente para a nossa juventude, que é, sem dúvida nenhuma, o alvo e vítima maior e cotidiana da violência por questões sociais do nosso Estado e consequentemente, Londrina. Então, o papel da Câmara é esse. Tá certo, vereadora. Essa é só a abertura do programa, onde a gente está falando sobre justiça restaurativa. Eu vou redirecionar agora a palavra para o Luiz Cláudio Gagliardi, que é o coordenador da ONG Londrina Paziano e também diretor do Compaz aqui em Londrina. Você já tinha conhecimento desse trabalho da justiça restaurativa, Luiz, quando ele foi apresentado, começou a ter andamento aqui em Londrina? Como que vocês receberam isso? Qual que é a participação do Londrina Paziano e do Compaz nesse processo da justiça restaurativa? Tem fomentado o debate em relação a isso? Como vocês analisam isso? Bom dia, prazer recebê-lo também. Bom dia. Como a Cláudia falou, o Leoberto, há 10 anos, um grande precursor aqui no Brasil, e a questão de 5 anos isso ganhou uma velocidade maior. E há 5 anos atrás eu já conhecia o movimento através da professora Lia Diskin, e já era uma meta nossa que a gente trouxesse isso para Londrina. Naquele momento, eu inclusive procurei, né, juízes, pessoas do fórum, coloquei as ideias, mas eu não sou juiz, não sou da área, né, e eu acredito muito que o universo conspira e tudo tem um momento certo. E o momento certo veio quando a doutora Cláudia Catafesta nos ligou, né, ligou para o Paziano, para o Compaz e falou assim, olha, eu fiz o curso, isso é fantástico, está funcionando em outras localidades, então imediatamente a gente falou, então vamos colaborar, né, na implantação, na implementação dessa justiça restaurativa que a gente já conhecia, já desejava, né, já muito queria que acontecesse. E desde então a gente criou um núcleo de articulação aqui na cidade, que foi o Paziano, o Compaz, o Tribunal de Justiça e a OAB, que a OAB foi bem importante nesse processo, e a gente começou então esse trabalho de implementação da justiça restaurativa, que tem tudo a ver com a cultura de paz, né? Não é possível que a gente continue nesse paradigma da justiça retributiva numa sociedade que pretende se transformar numa sociedade onde a cultura não seja da violência e da cultura de paz, e sim da cultura de paz. Muito bem, e nós vamos falar também com a Glória Cristina de Souza Cardoso, que é pedagoga e hoje atua no Sense 2, aqui em Londrina. Eu acredito que a Glória é uma daquelas que vai aplicar e vai, de certa forma, receber na prática diretamente esse projeto, vai atuar diretamente com
o público-alvo dessa ação, desse trabalho. Como que vocês avaliam esse trabalho? Já existe, de alguma forma, inserido dentro do Sense, dentro da atuação do trabalho de vocês lá, algo nesse sentido da restauração dos conflitos, através de uma conversa? Como que funciona hoje isso? Bom dia, Bruno. Bom dia e obrigado também pela sua presença aqui. Aqui a gente já tinha conversado tanto que eu até me esqueci que eu não tinha dado bom dia aqui no ar. Tranquilo. Essa perspectiva da resolução de conflitos por meio da justiça restaurativa, ela é, para o atendimento socioeducativo, uma diretriz que vem pela regulamentação da lei do SINASE, que é o equivalente a uma lei de execução para o cumprimento para a execução das medidas socioeducativas, né? Para a implantação disso nos Senses, né, que são os locais onde os meninos e meninas que são responsabilizados pela prática de ato infracional, eles cumprem a medida, há que se capacitar e se formar os profissionais que atuam, né, nesse trabalho, para que eles tenham condições de, no cotidiano, desenvolver práticas que sejam restaurativas, né? Como pedagoga, eu avalio que é uma forma de responsabilização e de implicação da pessoa naquilo que ela faz, né? De conseguir se colocar no lugar do outro e avaliar o impacto que a atuação tem na vida de outras pessoas, né? Além da sua, né? E a partir disso, então, definir de que formas é possível a gente construir relações mais harmônicas, mais saudáveis. Atualmente, a equipe do Sense 2 ela participa de um projeto piloto, né? Então, profissionais que se dispuseram, eles participam, iniciaram aí a participação em círculos, né, com a metodologia que a gente trabalha aqui em Londrina. São círculos de construção de paz e de transformação de conflitos, para terem essa experiência e, a partir daí, conseguir pensar estratégias para aplicação no cotidiano. Embora, em alguns casos, a gente já trabalhou nessa perspectiva. Com a família, no caso? Com o adolescente e com seus familiares, aquelas pessoas que são de referência para a resolução de algumas questões. Qual que é a situação hoje? A gente fala de Londrina, talvez a doutora Cláudia possa complementar com alguns dados, até números, e a Glória também tenha alguma informação a respeito disso. Talvez para o nosso público, para os nossos ouvintes, eles não entendem qual que é a proporção hoje dessa criminalização, do fato dos adolescentes, o conflito entre adolescentes, entre a família e o adolescente, ela é grande, proporcional a outras cidades como a capital Curitiba, Foz do Iguaçu, ou outras cidades em âmbito que a gente até pensa que pode ser maior. Qual que é a situação hoje? Londrina é uma cidade permeada por muita violência, né? E os índices são muito altos. Mas eu não tenho estatísticas e eu não gosto de trabalhar muito com essa ideia, porque a gente trabalha com seres humanos, né? Mas os índices de reincidência, apesar de eu não ter números, houve um bom declínio aqui em Londrina. Em compensação, a violência contra adolescentes aumentou demais. Então é um contraponto que eu não sei, a gente não conseguiu fazer a leitura ainda. Mas quando a gente fala em violência, ato infracional, fala em adolescente, a gente pode lembrar também do ambiente escolar. E isso, eu não sou tão antiga, mas na minha época a gente chamava a diretora, né? Ou aconteceu alguma coisa dentro da sala, a professora conversava, se não dava certo ia para a direção. E hoje a escola... E não é porque a escola não sabe fazer. Chegou num ponto que as pessoas não sabem, não têm instrumentos... Partem para agressão. Então a violência, para mim, ela é intolerância, muitas vezes, né? E o que se faz? Então hoje... delega-se a solução do conflito para outros, ou seja, chama-se o conselho tutelar, aciona-se a patrulha escolar, e algo que na minha época era tratado como indisciplina, que é um aluno agredindo verbalmente um professor, era uma indisciplina, hoje é um crime, e é um crime, tem previsão na lei. Mas se a gente consegue tratar isso ainda lá na base, de uma forma
alternativa de resolver, e não é alternativa porque o sistema não funciona, não. É porque é o sistema mais inteligente na minha ótica, né? Autocomposição. As pessoas que estão envolvidas resolvem. E a ideia, então, é que isso, começando na base, na família, na escola, a longo prazo, e não para agora, né? Não é um projeto que a gente vai colher frutos nessa geração. É algo transformativo, é algo para muito além. Mas tem que iniciar, né? E tem estrutura para começar isso? Qual que é essa estrutura, doutora? Hoje a gente precisa, para desenvolver o projeto, além do apoio, então, que a gente já conseguiu de forma brilhante aqui em Londrina, a gente precisa de pessoas engajadas e que acreditem nessa proposta. Então, eu não preciso de um profissional da pedagogia, especificamente, ou um psicólogo, ou um jurista. Eu preciso de pessoas que acreditem nessa proposta e que queiram agir conosco. O projeto em Londrina hoje ele já tem se tornado referência dentro do estado, né? Já está também passando a fronteira aí do Paraná, mas nós temos 15 ou 20 pessoas no máximo que fazem hoje. Então, Londrina comprou a ideia. A gente vai ampliando aos poucos com mais gente capacitada para agir. Mas aí as pessoas devem pensar, mas o que eles fazem exatamente, né? Então a gente atua em casos que já foram judicializados, então chegaram ao Poder Judiciário e aí o juiz suspende o processo e encaminha para essa prática. E se eu tiver tempo eu posso dar um exemplo. Claro. Recentemente, o último caso resolvido por prática restaurativa foi... Porque a gente fala muito em crime e as pessoas ficam muito vinculadas a vítima e ofensor. Mas vítima e ofensor não necessariamente é um crime. É a vítima de algo, de um conflito, né? E era um pai que não tinha contato com a filha. Eles tiveram uma gravidez... A menina teve uma gravidez precoce, o pai com 15 anos também. E ele não teve contato com a família porque era adolescente, não assumiu aquela responsabilidade. Aí, nunca teve contato com a família. 10 anos depois ele não procurou a família e já procurou o Poder Judiciário pedindo regulamentação de visitas. Na norma, no sistema está previsto que ele é pai, ele tem. Mas como isso materializar? Minha ordem, ou a ordem de um juiz, ela é muito bonita, mas ela é quase um cheque, né? Uhum. Que precisa ser compensado, né? Descontado. Então, se as pessoas não aderem àquela decisão, elas não cumprem. Ou elas cumprem de uma forma que não se vinculam. Ou seja, o papel dele seria ir até a família, ter uma relação próxima. Ele pode procurar o judiciário, ele tem esse direito, mas o que a gente vai resolver se a família não se entende, né? E a menina foi criada para não ter contato com esse pai, porque realmente ele não tinha contato. E a gente, para permitir o encontro entre as pessoas que estão em conflito, primeiro a gente esclarece o processo, o que vai acontecer, as pessoas vão voluntariamente, se elas não quiserem, elas não vão. E aí no pré-círculo, que a gente chama, as expressões eram: eu não quero encontrar ele, eu quero matá-lo. Eu não quero ele com contato com a minha filha. Ele abandonou. E então aquela mágoa que nunca deixou superar aquele problema. Aí a gente conseguiu convencê-los, mas é voluntário. Eles podem desistir até no momento do ciclo, não tem problema. E eles tiveram um encontro e espontaneamente eles decidiram retomar a visita. A avó materna, que também era muito magoada com aquela história, conseguiu expressar o que ela estava sentindo. Então é algo muito, muito humanizado. Assim, ninguém está ali para julgar o que aconteceu, mas a gente proporciona que eles se coloquem um no lugar do outro. O que eu faria no lugar dele, mas o que isso tem prejudicado a menina? No caso, se for... não chega até o juiz isso, seria uma relação da própria... Quando o juiz detecta a possibilidade de aplicar, porque é algo muito novo, até os juízes não têm muita facilidade, às vezes, para compreender o que é possível. Então, se o juiz detectar que isso é possível, a gente faz um ato processual de suspensão, então ele se afasta um pouco do processo e entrega isso para esse núcleo, né, para a gente resolver. Que aí funciona dentro de um espaço que é novo no fórum também, que é recomendado pelo CNJ, que chama CEJUS, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Então o judiciário também está nessa atuação um pouco mais de... Vamos permitir que as pessoas pratiquem autocomposição. Porque é por ali que elas vão conseguir resolver, né? Acho que nesse exemplo que a doutora Cláudia deu, a gente consegue ter a percepção mais clara do dia a dia de como que isso deve ser aplicado, né? São 10 horas e 59 minutos, nós temos o repórter CBN, daqui a pouco nós voltamos, após o intervalo, para voltar esse tema, e essa só foi a abertura, um início. 12 minutos, 20 graus a temperatura aqui em Londrina, e nós estamos falando sobre justiça restaurativa,
Nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre o registro de combate à violência em Londrina, até mesmo uma questão política de Londrina está sempre buscando algumas medidas, políticas públicas, talvez, vereadora Elza Correia, em relação ao combate à violência. Essa não pode ser mais uma das ações de combate à violência, mas eu acredito que essa venha, de certa forma, consolidar algo que já tem sido desenvolvido na cidade, até o próprio Luiz Galhardi pode dizer isso, ao longo dos anos, em relação a trazer essa política de paz, vereadora? Eu concordo integralmente com isso. Eu acho que esse programa de pacificação restaurativa é mais uma ferramenta. E é uma das ferramentas mais importantes no processo, né? Porque, veja, aqui em Londrina, eu criei em 93 a Coordenadoria da Mulher, Especial da Mulher, que virou a Secretaria da Mulher agora. E eu me lembro, na época, assim, a dificuldade da sociedade entender por que era necessário criar uma Coordenadoria da Mulher para trabalhar especificamente violência doméstica. Porque isso era uma questão muito particular, era uma questão de família, que não era para terceirizar isso para o Estado, o governo não tinha nada a ver com isso, em briga de marido e mulher não se mete a colher, e a violência correndo solta, né? Então, eu acho que as mentalidades vão mudando com essas intervenções que a gente faz. O índice de violência contra a mulher em Londrina é altíssimo ainda, né? Violência doméstica, mas nós, de lá para cá, evoluímos bastante. Demos visibilidade a um problema que era escondido, vamos dizer, debaixo do tapete, né? E segundo, que eu acho que é responsabilidade, sim, do Estado, né, do Poder Executivo, também buscar alternativas e interferir para que a gente construa essa tão falada sociedade mais justa, mais solidária, mais generosa, né, entre homens e mulheres. Então, essa questão, ela é de fundamental importância. Hoje, por exemplo, nós temos uma Secretaria da Mulher com políticas públicas que nós iniciamos naquela época, criamos em 93 o Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, né, o CAM, que depois nós fizemos isso também em Curitiba, quando eu fui deputada, em 2003, né? Então, essas propostas de ir avançando, construindo alguma coisa para que a sociedade seja mais humanizada, é uma tarefa que a gente não pode... É agenda cotidiana e agenda sistemática. Por isso que eu não posso dizer hoje que tenha diminuído o índice de violência contra a mulher, mas aumentou o nível de conscientização da mulher de que ela tem que ser amparada, que ela tem que denunciar, né? E não teríamos uma vara Maria da Penha, não teríamos uma patrulha Maria da Penha, não teríamos uma Secretaria Nacional de Política Pública para as Mulheres e nem teríamos instrumentos hoje de combate à violência, não fossem essas iniciativas. Então, quando a gente vê, por exemplo, um projeto dessa natureza, e a doutora coloca que não teremos resultados imediatos, não temos nunca resultados imediatos, né? Mas nós não vamos deixar de plantar árvores porque elas demoram para crescer, né? E nós não vamos comer a fruta, não vamos usufruir da sombra. Então, como eu não vou, pode ser que essa árvore demore 30 anos, eu não vou desfrutar disso, então não vou plantar. A tarefa é o contrário. Então, eu acho que nós aqui dessa mesa, nós 4, e mais uma porção de gente na cidade envolvidas com essa ideia, nós estamos plantando árvores, né, que certamente darão bons frutos no futuro, para que a gente não tenha que presenciar hoje essa situação de violência que nós estamos vivendo, né, em relação à mulher, em relação à criança, em relação ao adolescente. A gente tem números, por exemplo, o Brasil mata 82 jovens por dia. E jovens negros, pobres, que moram na periferia, que os olhares todos da família, da sociedade, do Estado foram negados a ele. Então é como se um avião caísse todo dia com 82 jovens dentro e todos eles morressem, né? Então os índices, o último mapa da violência, né, da pobreza no país, mostrou esse quadro, e ele é revoltante. Isso não se resolve com a redução da maioridade penal, que é uma hipocrisia do jeito que estão propondo. Isso resolve com ações concretas, né, de melhorar a qualidade de vida e garantir direito a esses meninos. Por isso, sem dúvida nenhuma, esse programa
de pacificação restaurativa, eu entendo como uma ferramenta que nós temos que fazer com que ela passe de mão em mão e mais gente todos os dias assuma essa responsabilidade. Então, a Câmara de Vereadores, e aqui eu estou representando a Câmara, tem que ser uma parceira incondicional desse projeto para ver se a gente muda o quadro da nossa cidade. Mudando aqui, vai mudar no Estado e, com certeza, no país também. Doutora Cláudia, em relação a isso que a vereadora Elza Corrêa suscitou em relação a disseminar, são sementes. Talvez hoje não encontre essa dificuldade, também o Luiz Cláudio Galhardi pode falar sobre isso, de inserir essa cultura ou por exemplo, esse projeto na sociedade, já que está se caminhando para buscar novas medidas de paz ou de restauração familiar, de conflitos específicos. Talvez hoje seria mais fácil disseminar isso. Como dissemina isso? No caso, a gente estava conversando nas escolas inicialmente. Como que funciona daí essa disseminação, essas sementes plantadas? Preciso fazer aqui o registro da grande satisfação de encontrar o Luiz Cláudio, né? Ele sabe disso, o projeto só ganhou essa proporção muito por conta do que ele já vem fazendo há 15 anos na cidade. Então, falar em cultura de paz em Londrina não é retórico, é algo que acontece, as pessoas enxergam e as pessoas sabem o que é. E aí o projeto, então, ele consegue materializar e sedimentar essa ideia que ele dissemina. Então, ele fala sobre cultura de paz e a gente age com ferramentas para proporcionar isso, né? E hoje a gente trabalha, então, eu comentei no início nos casos judiciais, mas a gente tem outras frentes de atuação, que são a nossa maior aposta. Então, a gente trabalha, ainda são projetos piloto na cidade, porque nós não temos pessoas suficientes para avançar, mas isso vai acontecer durante o ano e o ano que vem. A gente trabalha nas escolas, então a ideia, isso no estado de São Paulo, a cidade de São Paulo assinou um protocolo para o Tribunal de Justiça, prevendo então núcleos de prática restaurativa dentro das escolas. Cada escola municipal lá de São Paulo vai ter um núcleo. Aqui em Londrina tem essa parceria, é importante. Nós estamos caminhando e a Glória está conosco aqui porque ela é a coordenadora dessa frente de atuação do projeto. Então nós temos um núcleo grande que pensa ações para a cidade toda e nós temos subgrupos e a Glória é responsável por esse grupo da questão das escolas. Então nós começamos com um projeto piloto para entender como agir, né, porque é algo novo ainda, mas a ideia, e a secretária municipal também, a nossa parceira, de que cada escola tenha esse núcleo de prática restaurativa dentro da escola. Então os conflitos entre alunos, os conflitos de alunos-professores, a prevenção de conflitos, então a vinculação, a relação entre eles, que elas sendo mais harmônica, consequentemente eles não vão agir com violência. A gente sabe disso, né? É só pensar nas nossas relações de amizade, as nossas relações com a família. Quanto mais a gente se vincula às pessoas, menos a gente briga ou a gente entra em conflito. E uma terceira frente é uma frente comunitária. Então nós pretendemos usar essa ferramenta do Círculo de Construção de Paz como algo que previna conflitos. Então a sociedade se empodera no sentido de ficar mais consciente dos seus direitos, de ser mais tolerante, mais respeitosa, e assim ela evita conflitos. Porque as escolas têm que buscar isso também, devem procurar Já vocês. estão, Bruno. Assim, até a gente recebe, não consegue dizer não, mas hoje a gente não tem ainda, o projeto está caminhando, né? Mas com o tempo a ideia é que sim. Hoje nós tivemos dois casos no mesmo dia, de duas escolas diferentes, em 2 pontos diferentes da cidade, nos ligarem dizendo que não queriam chamar a polícia militar para resolver um conflito na escola e queriam o nosso auxílio porque acreditam nessa ideia, né? Então ele funciona muito, as pessoas estão entendendo, Londrina comprou muito bem essa ideia, né? Entendeu que é por esse o caminho e quer. Luiz. Então, a Elza estava falando de plantar árvores, né? E tudo é um grande processo, né? A gente até estávamos conversando sobre, a gente tem muita urgência, né, Elza? Conforme a consciência que a gente tem, mas é um grande processo, né? Ela não colocou, inclusive, que a Secretaria da Mulher foi a primeira do Brasil. Nós temos 565 municípios no Brasil e foi a primeira do Brasil. Então, Londrina é muito pioneira. Mas também nós somos o primeiro Conselho Municipal de Cultura de Paz, né? Já estamos no 7º ano do Conselho. E muitas vezes as pessoas falam assim, bom, mas eu tenho esse conselho só aqui em Londrina? Que negócio é esse? Mas agora, né, o doutor Leoberto, inclusive, está lá, né, lá em Caxias do Sul, propondo para os vereadores lá para que se faça o Compaz, né? O Compaz lá naquela cidade. Ponta Grossa também criou o Conselho Municipal de Cultura de Paz. E a nossa ideia já é fazer a rede de cidades da paz, né, com esses critérios, de que se crie o Conselho Municipal de Cultura de Paz, junto se coloque, né, agregado ao Conselho,
a justiça restaurativa, a educação para a paz, enfim. Inclusive, nós temos proposto, inclusive, a questão da legislação da arma não é brinquedo, que também temos todo um trabalho nessa área. Mas sobre a disseminação, nós... Que também é pioneiro, né? Que é pioneiro, sim. Nós somos, na questão do selo, né, nós temos, esse ano, vão ser 70 lojas que vão receber o selo. São praticamente todas as lojas que vendem armas, que trabalham com brinquedo na cidade de Londrina e que não vendem. Além de cumprir a lei, elas solicitam por requerimento à Prefeitura e à Câmara Municipal um selo. Isso é inédito. É uma forma de evitar conflitos também? Sim, é uma educação para não violência, né? Porque isso que você acabou de falar é a questão mais importante, né? São assuntos que estão interligados, né? Armas, essa educação para violência, resolver o conflito de forma bélica, né? Nós estamos falando, né, ao contrário disso, resolver os conflitos através do diálogo, e não disso. Então, por que incentivar as crianças com as armas? Mas, enfim, eu gostaria de falar agora... É importante abrir esse parênteses em relação às armas das crianças, eu acho que é relevante mesmo e... Continue aí, então. Pois não, é que nós estamos falando da disseminação do movimento aqui. Então, foi criado um projeto que chama Restaurando Londrina. É um projeto de pesquisa e extensão da Unifil. A Unifil faz parte do Compass, né? Então, também não surgiu por acaso esse projeto. Eles são membros do conselho, acompanham a questão da justiça restaurativa. E o professor João Anastácio, então, através da Pró-Reitoria de Extensão, criou esse projeto. E quando ele abriu as vagas para os alunos participar, teve um número tão grande, né? A concorrência foi de 3 por 1, e nós tivemos que fazer uma banca, né, para poder selecionar os alunos e, enfim, a gente não queria excluir ninguém, mas, enfim, tínhamos que, né, selecionar esses alunos. E nós, então, temos 60 alunos. Essa semana, de segunda até sexta, onde foi o último dia, foi feita a capacitação. E eles estão de férias, né? Eles entraram em férias e entraram em capacitação. Todas as noites eles estavam lá, esses alunos, né? E ainda a gente pediu para que eles trouxessem convidados, a gente tinha um público maior do que os alunos, né? E ontem a gente estava encerrando a capacitação com ciclos, nós tivemos 3 ciclos concomitantes de construção de paz, como a Glória já falou do ciclo, né? Nesse ciclo tem toda uma metodologia, a questão da metodologia é objeto da palavra, né? Eu estou agora aqui segurando o microfone, falando no microfone. Então, cada um tem o direito da sua fala sem que nem outro se interrompa. E isso já tinha sido explicado, essa técnica, lá na terça-feira, na quarta-feira, por uma psicóloga do nosso grupo, da Justiça Restaurativa, a Renata, né? E ontem, no ciclo, a menina estava falando assim, eu já estou usando... Né, ela é estudante e profissional, já estou usando na minha empresa, porque estava muita confusão lá e eu falei, pessoal, gente, vamos pegar o objeto da palavra e cada um fala de uma vez. Então, essa disseminação, né, ela está acontecendo. Você veja, 60 alunos, né, que estão animadíssimos, empenhados e que estão se formando. Fora aqueles que ficaram para fora, que queriam estar lá. Ficaram para fora, né? Uma turma. Que ainda vamos fazer, e outras universidades também podem, inclusive, vir a pensar em projetos assim. Então, a disseminação está acontecendo, né? E aí a gente tem muita pressa, mas, né, tudo tem um processo, um tempo. Demora um pouquinho o fruto, mais velho mas... a gente fica, maior é a pressa. Bom, olha, são 11h25. Eu quero questionar a nossa pedagoga, que é a Glória Cristina, que ela já atua no Sense aqui em Londrina há 9 anos, é isso, né, Glória? Em relação a tudo isso que a vereadora comentou sobre as políticas públicas, que foram o trabalho em relação ao combate à violência, o Luiz já há 15 anos, né, Luiz, aqui em Londrina, e daí entra esse projeto. A gente quer saber um pouco o resultado disso lá no seu trabalho do dia a dia. Na hora de, por exemplo, a gente ouve aqui, tem problema lá na escola, essa justiça restaurativa, quando a polícia vai, parece que gera um conflito maior. Por exemplo, vou chamar a polícia ou tem a ameaça, daí vem aquela ação de combate, de recriminar ou de resolver o problema no punho, ou com arma de fogo, de brinquedo, seja qual tipo de arma. E daí, para depois chegar lá, muitas vezes, no Sense, já um conflito muito maior do que poderia ter sido resolvido ali na raiz, digamos assim. Então, como isso
vai afetar diretamente o seu trabalho? Se essa cultura de paz de 15 anos para cá, de alguma forma já interferiu lá no seu trabalho, já deu bom resultado? O que você consegue avaliar disso? Nós vamos falar no próximo bloco. Já vai pensando aí. 11 horas e 26 minutos. Nós vamos para o intervalo então. Repórter CBN, já voltamos. Aqui em Londrina, nós voltamos com o tema Justiça Restaurativa. Eu havia feito a pergunta antes da finalização do último bloco para a pedagoga Glória Cristina, que atua hoje no Sense 2, hoje já há 9 anos, né? A respeito dessa questão, de tudo que a gente havia abordado, que a vereadora falou sobre disseminação, sobre essa cultura de paz que o Luiz Cláudio Gagliardi comentou, toda essa inserção desse trabalho, quais os resultados efetivos no seu trabalho, o que você tem visto dessa cultura de paz sendo inserida em Londrina e dos resultados lá no seu trabalho? Então, Bruno, eu acho... nosso trabalho é um trabalho que a gente tem uma dificuldade de avaliar no sentido de medir, de analisar o impacto, porque é uma construção que nós fazemos contra uma construção histórica na resolução de conflitos. Então, nós temos sim uma sociedade que tem uma cultura de violência ainda, né? Uma prática de resolver seus conflitos por meio da violência. Então, eu me lembro muito bem de uma oficina que eu fiz com os adolescentes que eu atendo, e alguns deles já eram pais, e a gente falando, né, da violência e da agressão física, né, do bater na criança. E que, né, já tinham passado por isso e que não gostariam de fazer. E daí eu trouxe na situação prática, beleza. Então, quando a gente fala uma coisa pro filho, você não pode fazer isso, ele vai lá e faz. O que a gente faz depois? Corrige? A gente fala. E se fez a segunda vez? A gente... Fica um pouco nervosinho, né? E se faz a terceira vez? Aí tem que bater. Então, nós ainda temos uma prática de utilizar e de justificar o uso da violência em algumas situações. Né? Então, naquela terceira vez que o filho fez, pode. Naquela... Depois que eu falei... Então, ainda estamos ensinando, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes, as pessoas que, em alguns casos, a violência, ela é justificável. Ela é um recurso. Quando a palavra esgota, a gente usa violência. Então, a gente lidar com uma construção que provoque um estranhamento, que desnaturalize isso, é difícil. E é esse o nosso trabalho. Quando a gente consegue que uma menina, numa situação que ele agiria de uma maneira violenta, ele se comporte de outra forma, para mim a gente já atingiu, já é fruto disso. Pode ser uma visão que talvez as pessoas que não atuem com isso analisem como romanceada. Não é, porque é uma construção, são 16 anos agindo de uma forma, 18 anos agindo de uma forma, inserido numa família, num contexto onde a resolução é essa. Então, acho que o nosso alcance tem sido esse, nessa medida, né, de conseguir desnaturalizar, né, esse uso da violência como forma de resolução de conflito. E isso se dá no cotidiano. Né? É na medida que o conflito surge e na nossa forma de resolver aquele conflito que a gente vai ensinar, né, de que é possível tratar de uma outra forma, né? E a pessoa fica, olha, dava para fazer assim, dava para ter feito isso, né? Analisar a situação depois, né? De que maneira que eu podia ter resolvido esse conflito. Então, eu creio que a gente tem avançado nessa perspectiva. É um trabalho, né, para o resto da vida e para as novas gerações. Eu acho que o nosso grande compromisso é esse, é praticar isso sim nas nossas relações atuais, mas com vistas a criar uma cultura diferente
da que a gente tem até hoje. Ótimo. Bom, essa então é a pedagoga Glória Cristina, e eu até quero, nesse bloco a gente tem um tempo bem menor, bem mais curto, e aqui já as considerações finais de cada um da mesa. Glória, se você quiser ainda complementar mais alguma informação, agradeço de ter atendido prontamente o convite e pela sua colaboração aí nesse debate. Eu só gostaria de salientar, aí, de reforçar esse chamado para as pessoas que estão nos ouvindo, né, de buscar informações, de se ligarem nessas novas possibilidades de resolução, né? Nós temos já aí uma penetração dessa discussão junto aos profissionais que atuam na educação, que trabalham na assistência social, né, no serviço de convivência, de fortalecimento de vínculos, mas que este é um trabalho que, se as pessoas aderirem, a gente tem maior sucesso. Né? Então, isso está muito nas nossas mãos e na nossa atuação. Então, eu acho que se a gente não está aceitando mais essa sociedade tão violenta, eu acho que também é parte da gente alterar isso. Ótimo, obrigado mais uma vez, Glória, pela sua participação. Eu quero dar a palavra para o Luiz Cláudio Gagliardi, que é coordenador da ONG Londrina Paziana e diretor do Compaz aqui em Londrina, está nessa luta aí, como a gente já falou, há 15 anos. Agradeço a tua participação e fique aí o espaço para suas considerações finais também, Luiz. Então, nós organizamos 5 anos o Abraço no Lago. Quando chegou no 6º ano, nesse mesmo ano da organização do 6º, nós realizamos mais outros 5 abraços. Esses outros 5 abraços que foram realizados na cidade, a gente foi chamado pela rede de serviço. Londrina é dividida por regiões e cada região tem uma rede de serviço, que é composta pelos CRAS, CREAS, as unidades de atendimento de saúde, as escolas, enfim. E eles se reúnem para avaliar nas regiões da cidade de Londrina os serviços, como que as coisas estão acontecendo, porque o aluno que vai na escola, a mãe vai levar no posto de saúde, né? Enfim, eles utilizam de vários serviços, e esse é um momento de reflexão, de discussão, né, dos serviços públicos. E nós fomos chamados para participar dessas reuniões, e aí surgiram a organização de vários abraços regionais. Nós temos o primeiro abraço Maratona pela Paz no Turquino, o primeiro abraço no CEL, que é no Jardim Leonor, Santiago. O CEL é Centro de Esportes e Artes. Nós fizemos o primeiro abraço pela paz e acolhimento na Concha Acústica com moradores de rua, né? E fizemos lá o primeiro abraço no Lago Norte, enfim. E agora, neste ano, nós realizamos, então, 6 abraços no ano passado, em 6 regiões da cidade, e esse ano nós já temos programado 9. E nós estamos fazendo o segundo de todos. Já realizamos o segundo abraço Lago Norte. Agora, no dia 19 de agosto, vamos realizar o segundo abraço pela paz e acolhimento na Concha Acústica com moradores de rua. Esse da Concha Acústica com moradores de rua foi fantástico o primeiro. E o segundo eu acho mais fantástico ainda, né? Porque é eles que estão organizando o abraço. A rede de serviço está ajudando eles a fazer essa organização, ajudando a eles se mobilizarem para que faça isso, para que a gente rompa essa questão do preconceito, né? Muitos deles, se são moradores de rua, têm essa dificuldade, às vezes são usuários de drogas, mas são pessoas, são seres humanos que precisam de olhar, de uma atenção, e a gente está participando junto com eles. Então, essa questão do tempo, né? Voltando aqui na fala, estamos plantando as árvores, e as árvores demoram, mas enfim, a gente recebeu aqui pelo WhatsApp a pessoa dizendo assim, mas aqui as árvores são adubadas, né? Então elas crescem mais rápido. Eu tenho enxergado isso porque, na verdade, uma cultura de violência, que é a qual, como a Glória muito bem detalhou aqui, a gente está inserido há milênios, né? A gente não vai mudar uma cultura de violência milenar assim em 15 anos, né? E principalmente numa cidade só, porque isso é uma construção planetária e depende de todos, enfim, o desejo de mudar. O exercício aí na justiça restaurativa da cultura de paz é um exercício também individual, né?
A gente fala das políticas públicas, né, Elza? A gente fala tudo isso, mas também cada um tem que trazer para si, no seu dia a dia, na sua vivência, e colocar em parte. Como dizia o Gandhi, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Não dá só para falar para os outros fazerem e a gente não vivenciar. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Esse Luiz Cláudio Gagliardi, que é coordenador da ONG Londrina Paziano, diretor do Compasso, colaborou também muito com o debate. Agradeço sua presença. Eu quero também dar a palavra para a vereadora Elza Correia, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e colaborou também com esse debate. Agradecer a sua presença, prontamente nos atendeu, vereadora, e mais uma vez aqui na CBN. Muito obrigado. Eu que agradeço muito a CBN, porque em todos os momentos é importante esse debate, mas fundamentalmente neste momento em que a gente está vivendo uma onda de violência indescritível no país e no Congresso sendo votada, já foi votada inclusive, foi agora para o Senado, a questão da PEC de redução de maioridade, como se isso fosse uma solução para o problema da violência no país. Então é um momento oportuno da gente continuar discutindo essa dura tarefa, que nós somos parceiros, né, aqui desse grupo, e você também, a CBN tem sido uma grande parceira, de propor um desmonte numa cultura de violência, que está construída milenarmente, como disse o Luiz, e propor a construção de uma cultura de paz. Isso não se faz realmente de um dia para o outro, na persistência, na insistência, com idas e vindas, com dias a gente está mais otimista, outros menos otimista, mas sem perder o foco, né? Porque se não fizermos isso, e aí vem aquela sensação de que vai demorar muito tempo. Eu, às vezes, me pego nessa sensação, mas vai demorar sim, tudo demorado. Mas se alguém no futuro, né, um neto, um bisneto, um trineto, ou seja quem for, vivenciar uma outra ordem social, né, que não seja essa, empodrecida e violenta e agressiva e homofóbica e cheia de intolerância que nós estamos vivendo, seremos nós, será a Glória, será o Luiz, será a doutora Cláudia, serei eu, o Bruno, o Carlão, todos que estamos aqui, porque nós estamos nesse momento de construção. Então, lá na frente, quando isso acontecer, seremos nós lá, gente. É isso. Quando eu vejo hoje aqui, por exemplo, a questão da violência contra a mulher e outras coisas que nós avançamos, antes de nós, quantas mulheres tiveram que estar, né, no front para a gente chegar ao momento que nós estamos? Não é só em relação à questão da violência contra a mulher, mas outras questões. Então, a gente tem que trabalhar isso diariamente também, né, para que a gente possa construir. E se faz assim, com articulação, em rede, mas sem minimizar, eu volto a insistir nisso, eu sei que essa é uma revolução molecular, essa tarefa da questão da pacificação restaurativa, mas eu tenho que fazer a primeira revolução em mim, né, para conseguir fazer a revolução no outro. Entretanto, paralelo a isso, é preciso sim, né, que essa juventude que nós estamos perdendo para o tráfico de drogas, para os homicídios, para a violência cotidiana, que ela tenha garantido os direitos que estão na Constituição brasileira, né? Que é a garantia de vida, de educação, de saúde, né? E que certamente muda também a compreensão, a convivência dessa juventude que está sendo desperdiçada, porque aonde não alcança o braço do Estado, alcança o outro braço, o tráfico de drogas, né, da violência. Então eu acho assim que é um trabalho em rede mesmo, cada um fazendo a sua parte. Aí entra a parte nossa da Câmara de Vereadores, todos nós 19 vereadores, em acolhermos essas ideias. Essa, inclusive, foi nos levada pela doutora Cláudia Catafesta. O Luiz já é um combatente, digamos assim, que tem quantas vezes na Câmara também levanta essa proposta da cultura de paz, e juntos a gente avançar. E no nosso caso é a aprovação rápida desse projeto, né? Envolver mais pessoas neste programa para a gente cumprir com a tarefa de casa para a qual nós fomos eleitos. Tudo mais, dizer que eu me senti muito honrada em participar dessa mesa de debates hoje aqui e agradecer mais uma vez a CBN. Nós que agradecemos, Elza Correia, vereadora. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer, então, por fim, a doutora Cláudia Catafesta, juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude, que também prontamente nos atendeu, cooperou com esse debate. Agradeço mesmo, doutora, e parabéns pelo trabalho de todos, né? Obrigada, Bruno, obrigada por esse espaço.
Na verdade, essa transformação que a gente quer do mundo, isso é muito bacana, e foi uma transformação pessoal que me fez chegar nesse ponto, né? Eu passei por uma situação difícil e eu não quis que isso me deixasse escondida lá dentro do fórum, enfim. Então eu queria que as pessoas sentissem também a grandeza e a dimensão que o diálogo proporciona na resolução dos conflitos. E foi a partir disso, então, que eu trouxe isso para Londrina. É algo hoje que eu até brinco com o pessoal do grupo, né? Eu queria mandar um abraço para o nosso grupo dos facilitadores que estão aqui, estão conosco virtualmente, e do núcleo, mas eu tenho um amor pela restaurativa quase na mesma proporção que eu tenho pelo meu filho. E é algo que eu me dedico porque eu gosto, né? Eu acredito nessa proposta e quanto mais gente aderir, quanto mais gente acreditar nisso, com certeza mais Londrina tem a ganhar. E aí já fica o convite também para quem ouviu, se interessou e quer participar conosco, né? Porque isso é aberto ao público. Nós temos um grupo de divulgação que é pelo Facebook, até a gente tem um site, chama-se Justiça Restaurativa em Londrina. Então as pessoas podem solicitar que sejam adicionadas nesse grupo. E lá a gente divulga, então nós temos funcionando regularmente uma reunião mensal do núcleo de articulação para pensar nisso, como Londrina recebe, né, e que forma a gente vai atuar. E também, para quem se interessar e não entendeu muito bem o que é restaurativo e quer se aprofundar nessa temática, nós temos um grupo de estudos coordenado pela nossa querida Karen, e ele também funciona mensalmente, né? E as datas também tem divulgação lá pelo Face. E uma outra possibilidade, para quem gostou, se interessou, ficou curioso, é passar por uma experiência de um círculo de construção de paz. Então a gente também faz divulgação ali pelo Face das datas em que isso pode acontecer. Então, a partir da vivência em círculo, dessa possibilidade de conversar sem celular, se conectar com as pessoas, olhar no olho e conversar, aí as pessoas conseguem entender a dimensão desse projeto. Então fica o convite, eu estou lá na segunda vara da Infância e Juventude, também coloco minha equipe à disposição, né, quem quiser entrar em contato por telefone também, para tirar dúvidas, enfim, saber como participar e colaborar nesse projeto. Qual que é o telefone, doutora? Mudou o telefone, acho que depois, mas é 3372 3032. Ótimo. Depois a gente confirma aqui durante a programação, mas aí aqueles que tiverem interesse tem um espaço aí Essa também. Ferramenta da rede social, acho que ela é muito bacana. Bacana. Justiça Restaurativa em Londrina, até me inseri aqui no grupo, já estou participando para cooperar aí. Obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Bom, eu quero agradecer mais uma vez todos os participantes e aqui nós finalizamos então esse debate sobre justiça restaurativa com a doutora Cláudia Catafesta, juíza da segunda vara de Infância e Juventude, com a vereadora Elza Correia, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, com a pedagoga Glória Cristina de Souza Cardoso, que atua no Sense 2, e também com o Luiz Cláudio Galhardi, que é coordenador da ONG Londrina Paziano e diretor do Compass em Londrina. Bom final de semana a todos. O CBN Londrina edição de sábado termina aqui. Na ficha técnica do programa de hoje, a montagem de áudio é de Fabiano Alves e Johnny Bueno, na central técnica Carlos Henrique Gomes, direção de jornalismo Raquel Rodrigues, direção geral Amarildo Lopes, a apresentação é minha, Bruno Carraro. Até semana que vem. Você ouviu CBN Londrina. Oferecimento Raul